Ao ver a faxineira repartir o prato com os filhos, o empresário toma uma atitude emocionante. Era quase meio-dia quando Eduardo parou no corredor do 22º andar. Ele tinha acabado de sair de uma reunião extenuante com investidores japoneses e caminhava em direção ao seu escritório, a mente ainda processando números, projeções e estratégias. Mas algo o fez parar. Uma cena que não deveria estar ali, naquele ambiente corporativo frio e calculista. Através da porta entreaberta da sala de descanso dos funcionários, ele viu Amélia, a faxineira que limpava aquele andar há quase 3 anos. Ela estava sentada em uma das cadeiras de plástico branco, curvada sobre uma marmita simples de alumínio. Ao seu lado, 2 crianças pequenas, um menino de talvez 6 anos e uma menina que não devia ter mais que 4, olhavam para a mãe com aquela expressão que Eduardo conhecia bem, embora preferisse não lembrar. Era fome. Fome de verdade. Amélia pegou o garfo, retirou um pedaço de arroz com feijão da marmita, dividiu cuidadosamente em 3 porções minúsculas e entregou uma para cada criança. Depois, pegou a sua parte, visivelmente menor que a delas, e levou à boca com uma lentidão que revelava não apenas cansaço, mas resignação. "Come devagar, meu amor", ela disse ao menino, que engolia rápido demais. "Assim você sente mais o sabor e fica satisfeito por mais tempo." A menina segurou o punhado de arroz com as 2 mãos pequenas, como se fosse um tesouro, e perguntou com a voz fina: "Mamãe, depois a gente pode tomar água da torneira para encher a barriga?" Eduardo sentiu algo apertar no peito. Ele ficou ali, parado, invisível na sombra do corredor, observando aquela cena como se fosse um filme que ele não conseguia desligar. Amélia acariciou a cabeça da filha e respondeu com um sorriso triste: "Pode, minha princesa. Depois a gente enche bem a barriga de água geladinha." O menino olhou para a mãe e perguntou: "E você, mãe? Você não vai comer mais?" Amélia balançou a cabeça, ainda sorrindo. "Eu já comi bastante, filho. Estou satisfeita. Vocês comam tudo, tá bom?" Mas Eduardo sabia que era mentira. Ele tinha visto a porção ridícula que ela havia colocado na boca. E naquele momento, algo dentro dele se rompeu. Uma memória que ele havia trancado há décadas voltou com força total, invadindo sua mente como uma onda que não pede licença. Ele tinha 7 anos. Sua mãe, Dona Lúcia, estava sentada na cozinha pequena e escura da casa de 2 cômodos onde moravam na periferia de São Paulo. A mesa de madeira gasta tinha apenas um prato com 3 colheres de arroz e um ovo frito partido ao meio. Ele e sua irmã, Clara, olhavam para a mãe com os mesmos olhos que aquelas crianças agora tinham. "Não come, mãe", ele havia dito naquela tarde distante. "Você não comeu nada hoje." "Eu já comi, meu filho", ela havia respondido com o mesmo sorriso cansado que Amélia agora exibia. "Comi enquanto cozinhava. Pode comer tranquilo." Mas Eduardo, mesmo criança, sabia que era mentira. E quando sua mãe pensou que ele não estava olhando, ele a viu limpar uma lágrima silenciosa que escorria pelo rosto magro. Eduardo piscou, voltando ao presente. Amélia agora embalava a marmita vazia de volta na bolsa velha de tecido, limpava as mãos das crianças com um guardanapo de papel e sussurrava palavras de carinho que ele não conseguia ouvir completamente, mas que adivinhava. Palavras de esperança. Promessas de dias melhores, mentiras amorosas que mães contam para proteger seus filhos da crueldade do mundo. Ele se afastou antes que eles o vissem. Caminhou até seu escritório panorâmico, fechou a porta atrás de si e ficou ali, parado diante da janela que dava para a avenida movimentada 22 andares abaixo. O sol de janeiro brilhava forte sobre São Paulo, e lá embaixo milhares de pessoas caminhavam apressadas, cada uma com seus próprios dramas, suas próprias fomes, suas próprias mentiras amorosas. Eduardo tinha 52 anos. Era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país.
Tinha um apartamento em Higienópolis que ocupava um andar inteiro, um carro importado, uma conta bancária com mais zeros do que conseguia contar. Mas naquele momento, olhando para o reflexo no vidro, ele viu o menino de 7 anos que ele tinha sido. Magro, descalço, faminto. E pela primeira vez em décadas, Eduardo permitiu-se sentir. Amélia Rodrigues tinha 34 anos, mas aparentava 10 a mais. O trabalho pesado envelhece, a preocupação constante envelhece, a fome envelhece. Ela acordava todos os dias às 4:30 da manhã em uma casa de madeira na favela de Paraisópolis, preparava o café para Tiago e Isabela, seus 2 filhos, e saía quando o céu ainda estava escuro para pegar 3 ônibus até o centro da cidade. Trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, limpando escritórios, banheiros, corredores. Depois, pegava os mesmos 3 ônibus de volta. Buscava as crianças na casa da vizinha Dona Jurema, que cuidava deles por pura bondade. Preparava o jantar com o pouco que tinha, ajudava Tiago com a lição de casa e embalava Isabela para dormir, cantando as mesmas canções que sua própria mãe cantava para ela. Depois, quando as crianças finalmente dormiam, ela ainda lavava roupas à mão porque a lavanderia do bairro cobrava caro demais. Dormia por volta da meia-noite, às vezes 1 da manhã. 4h30 de sono se tivesse sorte. O pai das crianças havia ido embora 3 anos antes, quando Isabela ainda estava na barriga. Disse que ia buscar trabalho em Brasília e que voltaria em 2 meses com dinheiro. Amélia nunca mais teve notícias dele. No começo ela chorou. Depois, simplesmente seguiu em frente, porque mãe não tem o luxo de desmoronar. O salário que ela recebia como faxineira era pouco, mas era o que tinha. Ela pagava o aluguel da casa de madeira, R$ 300 por mês. Comprava comida no atacado quando havia promoção, economizava cada centavo. Mas mesmo assim, nunca era suficiente. Especialmente nos últimos tempos. Tiago tinha começado a reclamar de dores nas pernas. À noite, ele chorava baixinho, tentando esconder da mãe. Amélia sabia que era a falta de nutrientes. Sabia que o corpo do menino estava crescendo e precisava de mais do que ela podia oferecer. Mas o que fazer? Ela já cortava tudo o que podia cortar. Já reduzia suas próprias refeições ao mínimo. Já havia vendido os poucos objetos de valor que tinha. Naquela manhã, quando saiu de casa, ela tinha apenas R$ 15 na carteira. R$ 15 para comprar comida para 3 pessoas por 3 dias, até receber o pagamento na sexta-feira. Ela tinha feito as contas várias vezes. 2 quilos de arroz, R$ 8. 1 quilo de feijão, R$ 6. Sobrava R$ 1. Com R$ 1, ela poderia comprar 3 bananas ou 2 pães amanhecidos na padaria do seu Manoel, que sempre dava desconto para ela. Ela escolheu os pães. Mas naquela manhã, Dona Jurema tinha dito que não poderia ficar com as crianças porque precisava levar a neta ao médico. E Amélia, desesperada, não tinha opção. Ou faltava ao trabalho e arriscava ser demitida, ou levava as crianças com ela. Ela escolheu levar. Combinou com seu supervisor, Reinaldo, um homem sisudo de 50 e poucos anos que gerenciava a equipe de limpeza. Ele não gostou da ideia, mas permitiu, desde que as crianças ficassem quietas e não atrapalhassem. Amélia garantiu que sim, que eles seriam invisíveis. E ali estavam eles na sala de descanso, dividindo a única marmita que ela tinha preparado com as sobras da janta de ontem. Arroz, feijão e um pedacinho de linguiça que ela havia guardado para eles. Enquanto guardava a marmita, Amélia sentiu um peso no peito. Não era apenas fome física, era algo mais profundo. Era a sensação de impotência, de fracasso, de não conseguir dar aos próprios filhos o básico que mereciam. Mamãe, Tiago puxou sua blusa. Eu posso beber água agora? Amélia sorriu e acariciou o rosto do menino. Pode, meu amor. Vamos lá no bebedouro. Ela levou as 2 crianças até o corredor, onde havia um bebedouro de água gelada. Tiago e Isabela beberam como se fosse refrigerante.
Depois, ela os levou de volta para a sala de descanso e disse: "Agora vocês ficam aqui brincando baixinho, tá bom? A mamãe vai terminar o trabalho e logo a gente vai embora." "Tá bom, mãe", Tiago respondeu, já tirando da mochila velha um caderno de desenho e alguns lápis de cor que a professora havia dado para ele. Amélia beijou a testa dos dois e voltou ao trabalho. Eduardo ficou no escritório por quase uma hora, simplesmente olhando pela janela, pensando. Ele não era um homem sentimental, não tinha o hábito de se deixar abalar por emoções. Havia construído seu império justamente por ser racional, estratégico, implacável quando necessário. Mas aquela cena tinha mexido com algo que ele achava que havia enterrado há muito tempo. Ele pegou o telefone interno e ligou para Mariana, sua assistente pessoal. "Mariana, eu preciso de algumas informações." "Sim, senhor Almeida. Pode falar." "A faxineira que trabalha neste andar. Amélia, eu acho. Quero saber tudo sobre ela. Situação familiar, endereço. Há quanto tempo trabalhas aqui?" "Tudo." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Senhor, posso perguntar o motivo?" Eduardo hesitou. Ele mesmo não tinha certeza. "Só consiga as informações, Mariana." "Sim, senhor." "Em quanto tempo?" "1 hora." "Entendido." Eduardo desligou e voltou a olhar pela janela. Sua mente estava dividida. Parte dele queria simplesmente esquecer o que tinha visto, seguir com sua vida, focar nos negócios. Era mais fácil assim. Era mais seguro. Ele tinha aprendido ao longo dos anos que bondade pode ser interpretada como fraqueza, que empatia tem um custo. Mas outra parte dele, uma parte que ele não reconhecia mais, insistia em lembrar. Lembrar da sua mãe dividindo a comida. Lembrar das noites em que ele ia dormir com a barriga vazia. Lembrar do dia em que Dona Lúcia desmaiou no trabalho porque não comia há 2 dias. Ele tinha 10 anos quando aquilo aconteceu. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica para uma família rica no Jardim Europa. Ela limpava, cozinhava, passava. E mesmo assim, o dinheiro nunca era suficiente. Naquele dia, ele e Clara estavam brincando na praça perto de casa, quando uma vizinha veio correndo. "Crianças! Sua mãe passou mal. Estão levando ela para o hospital." Eduardo nunca esqueceu o pânico que sentiu. Ele correu como nunca tinha corrido na vida. Quando chegou ao hospital público, encontrou sua mãe deitada em uma maca no corredor, pálida, fraca. O médico disse que era desnutrição severa. Disse que ela precisava comer, descansar, disse tudo aquilo como se fosse fácil. Dona Lúcia olhou para o filho e sussurrou: "Me desculpa, filho, me desculpa por não ser forte o suficiente." Eduardo, com seus 10 anos, segurou a mão da mãe e disse: "Um dia eu vou ficar rico, mãe. E a senhora nunca mais vai passar fome. Eu prometo." Foi a primeira promessa que ele fez na vida, e ele a cumpriu. Trabalhou desde cedo, estudou à noite, fez concurso para a universidade pública, formou-se em engenharia da computação. Começou uma startup com 2 colegas na garagem de uma república. Vendeu a primeira empresa aos 30 anos por 10 milhões de reais. Investiu em outras, cresceu, expandiu. Aos 42, ele era milionário. Aos 48, suas empresas valiam mais de 300 milhões. E ele comprou para sua mãe uma casa de verdade, com jardim, com quartos grandes, com uma cozinha onde ela podia cozinhar sem preocupações. Ele contratou uma empregada para cuidar dela. Deu a ela tudo o que ela nunca teve, mas 3 anos depois, Dona Lúcia morreu. Um infarto fulminante enquanto regava as flores do jardim. O médico disse que o coração dela estava cansado demais. Anos de trabalho pesado, de preocupação, de noites sem dormir. O corpo tinha cobrado o preço. Eduardo nunca se perdoou por não ter conseguido salvá-la a tempo. Ele tinha dinheiro, mas não pôde comprar mais tempo. Não pôde desfazer décadas de sofrimento. Desde então, ele havia se tornado ainda mais focado nos negócios. Trabalho era sua válvula de escape. Sucesso era sua maneira de provar que aqueles anos de pobreza não tinham sido em vão.
Mas agora, olhando pela janela do seu escritório no 22º andar, Eduardo percebeu algo perturbador. Ele havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que ele costumava odiar. Rico, distante, indiferente. O telefone tocou. Senhor Almeida, era Mariana. Consegui as informações que pediu. Pode falar. Amélia Rodrigues, 34 anos. Trabalha aqui há 2 anos e 8 meses. Tem 2 filhos, Tiago, de 6 anos, e Isabela, de 4. É mãe solteira. Mora em Paraisópolis. Salário de R$ 1.300 por mês. Sempre foi pontual. Nunca teve problemas de comportamento. O supervisor Reinaldo diz que ela é uma das melhores funcionárias. Discreta, eficiente, educada. Eduardo anotou mentalmente cada detalhe. Mais alguma coisa? Sim, ela já pediu 2 adiantamentos nos últimos 6 meses. Uma vez porque o filho estava doente e precisava de remédio. Outra vez porque choveu forte e o teto da casa dela desabou. Teve que pagar o conserto. Eduardo fechou os olhos. Obrigado, Mariana. Senhor, posso perguntar? Pode deixar, só isso mesmo. Ele desligou antes que ela pudesse insistir. R$ 1.300 por mês. 2 filhos. Sem marido. Em Paraisópolis. Eduardo sabia exatamente o que isso significava. Significava escolher entre pagar luz ou comprar comida, entre comprar remédio ou pagar aluguel, entre sobreviver hoje e ter esperança no amanhã. Ele pegou o telefone novamente, mas desta vez ligou para Júlio Mendes, seu diretor de recursos humanos. Júlio, preciso falar com você. Pode vir ao meu escritório agora? Claro, Eduardo, já estou subindo. 3 minutos depois, Júlio entrou. Era um homem de 40 e poucos anos, sempre bem vestido, sempre eficiente. Sente-se, Eduardo disse. Júlio sentou, ajustando os óculos. O que posso fazer por você? Eduardo juntou as mãos sobre a mesa. Quantas pessoas trabalham na equipe de limpeza deste prédio? Júlio franziu a testa, surpreso com a pergunta. Aqui neste prédio? Deixa eu ver. Devem ser umas 20 pessoas, entre faxineiros, zeladores, pessoal da manutenção. E quanto eles ganham, em média? Salário mínimo, mais ou menos. 1.300, 1.400. Alguns mais, dependendo do tempo de casa e função. Eduardo acenou com a cabeça. E você acha que isso é suficiente? Júlio hesitou. Suficiente para quê? Para viver com dignidade, para sustentar uma família. Júlio coçou a nuca, claramente desconfortável. Olha, Eduardo, eu sei que não é muito, mas é o que o mercado paga. E a gente já dá alguns benefícios. Vale transporte, vale refeição de R$ 10 por dia. R$ 10 por dia. Eduardo repetiu quase para si mesmo. Isso dá o quê? Uma marmita no self-service mais barato da região? Mais ou menos isso, sim. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Júlio esperou, sem saber para onde aquilo ia. Júlio, eu quero que você levante os custos de implementar as seguintes mudanças. Aumento de 30% no salário de todos os funcionários da limpeza e manutenção. Vale refeição de R$ 25 por dia. Plano de saúde básico para eles e seus dependentes diretos, e um programa de bolsa de estudos para os filhos desses funcionários, caso queiram estudar. Júlio arregalou os olhos. Eduardo, com todo respeito, isso vai custar uma fortuna. Eu não perguntei quanto vai custar. Perguntei se você pode levantar os números. Posso, mas posso perguntar por quê. Quer dizer, essas mudanças todas... É muito generoso, mas não tem precedente. Os outros empresários do setor vão achar estranho. E os acionistas que eu controle. E quanto aos outros empresários, eles que façam o que quiserem. Eu quero esses números até amanhã de manhã. Júlio engoliu seco e assentiu. Sim, senhor, vou providenciar. Mais uma coisa. Quero uma reunião com todos os funcionários da limpeza e manutenção na sexta-feira. Sala de conferências principal, às 16h. Uma reunião? Com todos eles? Todos. Posso perguntar o objetivo? Você vai saber na sexta.
Júlio saiu do escritório ainda confuso e Eduardo ficou sozinho novamente. Ele sabia que estava agindo por impulso. Sabia que aquilo poderia ter implicações complexas. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não se importava com estratégia. Não se importava com cálculos. Ele se importava em fazer a coisa certa. Na quinta-feira de manhã, Amélia chegou ao trabalho com as olheiras ainda mais fundas. Tiago tinha chorado de dor nas pernas a noite toda. Ela havia dado o remédio barato que tinha comprado na farmácia, mas não adiantou muito. Ficou acordada até às 3 da manhã, fazendo compressas mornas e massageando as perninhas do menino até ele finalmente dormir. Quando chegou ao 22º andar, começou sua rotina. Banheiros, salas, corredores. Passava o pano no chão, limpava os vidros, esvaziava lixeiras. Era um trabalho invisível. As pessoas passavam por ela e nem a viam. Era como se ela fosse parte da mobília. Ela estava limpando a sala de reuniões quando Reinaldo, o supervisor, entrou. Amélia, o diretor de RH quer falar com você. Ela sentiu o coração acelerar. Quando alguém do RH quer falar, geralmente não é boa notícia. Agora. Pode deixar isso aqui que eu termino depois. Amélia deixou o balde e o pano de chão, limpou as mãos no avental e seguiu até o 15º andar, onde ficava o Departamento de Recursos Humanos. Cada passo era mais pesado que o anterior. Na cabeça, já imaginava o pior. Será que tinha feito algo errado? Será que alguém reclamou dela? Será que iam demiti-la por ter trazido as crianças na terça? Ela bateu na porta do escritório do Sr. Júlio. Entre! Júlio estava sentado atrás da mesa, com um tablet na mão. Ele indicou uma cadeira. Senta, Amélia. Ela sentou, as mãos tremendo levemente no colo. Eu fiz alguma coisa errada, senhor? Júlio sorriu, o que a deixou ainda mais nervosa. Não, Amélia. Nada errado. Na verdade, eu tenho uma pergunta para você. Sim, senhor. Você estaria interessada em participar de uma reunião amanhã às 4 da tarde? É uma reunião com o presidente da empresa, o senhor Eduardo Almeida. Amélia piscou, confusa. Uma reunião com o presidente? Mas eu sou só a faxineira, senhor. Eu sei, mas ele especificamente pediu que todos da equipe de limpeza e manutenção estivessem presentes. Todos? Todos. Amélia não entendia, mas assentiu. Sim, senhor. Eu posso ir. Ótimo. É na sala de conferências principal, 23º andar, às 4 em ponto. Sim, senhor. Júlio hesitou, depois disse. Amélia, pode ficar tranquila. É algo bom. Não é demissão nem nada do tipo. Ela sentiu um alívio tão grande que quase desabou na cadeira. Mas ainda estava confusa. Obrigada, senhor. Ela voltou ao trabalho, mas pelo resto do dia não conseguiu parar de pensar. O que o presidente da empresa, um dos homens mais ricos do Brasil, queria com a equipe de limpeza? Na sexta-feira, às 3h50 da tarde, Amélia subiu ao 23º andar usando o elevador de serviço. Estava usando o uniforme de sempre, calça jeans azul escura e blusa branca com o logo da empresa de limpeza terceirizada. Tinha lavado o cabelo na noite anterior e prendido em um coque simples. Quando entrou na sala de conferências, viu que todos os outros já estavam lá. Seu Osvaldo, que limpava o térreo. Dona Neuza, que cuidava dos banheiros dos andares superiores. O jovem Ricardo, que fazia a manutenção elétrica. E muitos outros que ela conhecia de vista, mas com quem raramente conversava. Todos com a mesma expressão, curiosidade misturada com apreensão. A sala era enorme, mesa comprida de madeira escura, cadeiras estofadas, tela de projeção na parede. Amélia nunca tinha estado ali. Aquele era o tipo de lugar reservado para executivos, diretores, pessoas importantes. Ela sentou em uma das cadeiras do fundo, ao lado de Dona Neuza. Você sabe o que é isso? Neuza sussurrou. Não faço ideia. Às 4 em ponto, a porta se abriu e Eduardo Almeida entrou. Amélia o reconheceu imediatamente. Já o tinha visto algumas vezes nos corredores, sempre apressado, sempre cercado por assistentes.
Ele era alto, cabelos grisalhos bem cortados, terno escuro que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um ano. Mas hoje, ele tinha algo diferente no rosto, uma suavidade que ela não esperava. Eduardo ficou de pé na frente da sala e olhou para todos os presentes. 22 funcionários, 22 pessoas que mantinham aquele prédio funcionando, mas que eram invisíveis para a maioria. Boa tarde a todos. Ele começou, a voz firme, mas gentil. Primeiro, quero agradecer por estarem aqui. Sei que essa reunião deve parecer estranha. Vocês não estão acostumados a serem chamados para essas salas, e isso já é parte do problema. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Eu construí essa empresa do zero. Comecei sem nada. Minha mãe era empregada doméstica. Meu pai morreu quando eu era criança. Eu cresci com fome, com medo, com vergonha. As pessoas na sala trocaram olhares surpresos. Não era o tipo de coisa que um CEO geralmente compartilha. E durante anos, depois que consegui crescer profissionalmente, eu me distanciei disso. Fingi que aquilo tinha sido outra vida, outra pessoa. Mas esta semana, algo me lembrou de quem eu fui, de onde eu vim. Eduardo olhou diretamente para Amélia. Ela sentiu o rosto esquentar. Eu vi uma mãe dividindo comida com seus filhos. Uma mãe que dava tudo para eles e ficava com quase nada para si. E eu lembrei da minha própria mãe fazendo exatamente a mesma coisa. Amélia sentiu os olhos marejarem. Ela sabia que ele estava falando dela. Ele tinha visto. Então, eu fiz uma pergunta a mim mesmo. Eduardo continuou. Se eu tenho recursos, se eu tenho poder, se eu tenho a capacidade de mudar a vida de pessoas, por que eu não estou fazendo isso? Ele caminhou até a tela de projeção e acionou um botão. Números apareceram. A partir do mês que vem, todos vocês receberão um aumento de 30% no salário. Isso não é um bônus, é permanente. Um murmúrio percorreu a sala. Amélia colocou a mão na boca, incrédula. Além disso, Eduardo continuou, o vale-refeição passará de 10 para 25 reais por dia. E vocês e seus dependentes diretos terão direito a um plano de saúde básico, sem custo adicional para vocês. Dona Neuza começou a chorar baixinho. Seu Osvaldo tirou os óculos e limpou os olhos. Por fim, Eduardo disse, a voz emocionada agora, estamos criando um programa de bolsa de estudos. Se seus filhos quiserem estudar, fazer curso técnico, universidade, qualquer coisa, a empresa vai cobrir os custos. Amélia não conseguiu segurar. Lágrimas escorreram pelo rosto. Ela pensou em Tiago, que adorava matemática. Pensou em Isabela, que desenhava todos os dias. Pensou nas possibilidades que agora se abriam. Eu não estou fazendo isso porque sou bonzinho, Eduardo disse, enxugando os próprios olhos agora. Estou fazendo porque é o certo e porque eu devia ter feito há muito tempo. Ele olhou para todos na sala, um por um. Vocês trabalham duro. Vocês mantêm esse lugar funcionando e vocês merecem ser tratados com dignidade, com respeito. Vocês merecem mais do que sobreviver. Vocês merecem viver. O silêncio na sala era profundo. Depois, aos poucos, começaram os aplausos. Tímidos no início, depois cada vez mais fortes. Eduardo acenou com a mão, agradecendo, e começou a sair. Mas Amélia levantou da cadeira. Seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse processar. Senhor Almeida, ela chamou, a voz embargada. Eduardo se virou. Amélia se aproximou ainda chorando. Obrigada, foi tudo que ela conseguiu dizer. Obrigada. Eduardo deu um pequeno sorriso e estendeu a mão. Amélia a apertou e sentiu naquele simples gesto algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Os meses seguintes foram uma transformação. Amélia recebeu o primeiro salário aumentado e quase não acreditou quando viu o valor na conta. Com o dinheiro extra, ela conseguiu comprar comida de verdade. Frutas, carne, verduras. Tiago e Isabela comiam 3 vezes ao dia agora, refeições completas. As dores nas pernas de Tiago diminuíram.
O médico do plano de saúde, aquele plano que ela nunca imaginou poder ter, disse que era mesmo falta de nutrientes e com a alimentação melhor, o corpo dele estava se recuperando. Amélia também conseguiu consertar o telhado da casa de madeira direito. Não tinha mais goteiras quando chovia e ela até comprou um colo,